Oi, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, que é da matéria de mecanização agrícola. Eu me chamo Ana Caroline, os demais discentes são Amanda Cristina, Bruna Paz, Caroline Dalazen e Lucas Graef. A nossa docente é a Eunice Souza Chilique, e o tema que a gente vai abordar é sobre a semeadora da Massey Ferguson. Bom, alguns anos atrás, foram percebendo que a situação da produção dos alimentos, tanto a nível local, regional e mundial, não estava favorável ao trabalhador rural. Com isso, se tornou de extrema importância a compreensão de que fosse criada máquinas para aperfeiçoar o trabalho no meio do campo, né, do meio rural. Então, veio a necessidade de produzir as máquinas agrícolas, e essa produção, essa transformação, ela não foi de maneira rápida. Foram vários e vários anos, e um dos fatores que contribuíram para os fatores chaves que contribuíram para que ocorresse essa mecanização foi o aumento da demanda do consumo da população, a perda da produção, né? Que sem as máquinas era muita perda da produção, e também a otimização do serviço, a redução do tempo do trabalho, e também para substituir, que antigamente era utilizado a tração animal juntamente com a tração física, né, a tração humana. E se tratando da transformação que teve, cada parte do mundo teve a sua revolução. Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês verem é que nos Estados Unidos, o ferreiro John Deere, ele projetou um arado que tinha como o seu diferencial uma lâmina feita com um ferro liso, que ela fazia com que a terra não grudasse na lâmina. E no início dos anos 50 foram os mais importantes para a agricultura brasileira, que a partir de aí foi quando chegaram-se a fabricar os tratores, né? Quando começaram a fabricar os tratores. Foi nessa época que surgiram os primeiros tratores importados. Nos Estados Unidos, os tratores substituíram os animais já na metade dos anos 40. Isso foi mais rápido do que no Brasil. Como eu disse, foi a partir dos anos 50 que no Brasil começou a ser fabricado esses tratores, né, com peças importadas. Mas apenas na década de 60 que surgiram realmente, de fato, os tratores nacionais. Vou falar um pouquinho sobre a história da Massey Ferguson. Na verdade, ela começou com uma empresa que foi fundada pelo Daniel Massey em 1847. Essa empresa era uma empresa pequena, uma oficina que trabalhava com a fabricação de debulhadoras mecânicas e também com a reparação de instrumentos agrícolas, na cidade de Newcastle, no Canadá.
E uma curiosidade é que a Massey, ela foi a primeira empresa uma das primeiras empresas que começou com a fabricação de debulhadoras mecânicas do mundo. Primeiro, essa fabricação começou com peças que eram importadas dos Estados Unidos e depois ela passou a ser de fabricação própria da Massey. Em 1875, a Massey ela comprou uma patente que era do proprietário Alanson Harris, que trabalhava com a fabricação de implementos agrícolas e também a reparação deles. E a partir daí a Massey ela começou a fabricar os ancinhos, que hoje é conhecido como rastelo. Então ela, em 1887, começou a expandir, aí expandiu para a Inglaterra. Em 1891, a parceria entre as duas empresas, Massey e Ferguson, foi criada uma parceria entre esses dois proprietários, mas ainda não era uma fusão das duas empresas. Era apenas uma parceria como duas empresas divididas. E em 1930 foi criado o primeiro trator com a tração nas 4 rodas por essas duas parcerias. E em 1958, de fato, ocorreu a fusão e chegou-se à mudança do nome, que ficou como Massey Ferguson. E uma outra curiosidade é que a Massey ela foi também a primeira empresa no Brasil que começou a trabalhar com o sistema de agricultura de precisão, que atualmente é um sistema muito importante. No mercado, as máquinas líderes eram respectivamente a Ford, que era dos Estados Unidos, a finlandesa Valmet e a empresa nascida da união entre a Massey e a Ferguson. Em 1970, a Massey lançou a linha MF200, que ela tinha 9 opções de modelos adaptados de diferentes culturas e tipos de terrenos. A Massey Ferguson 200 ela era compacta e voltada para a fruticultura. Já a Massey 250 XE ela era voltada para a agricultura familiar e para as pequenas propriedades. E foi a partir do ano de 2000 que começaram as precisões e os aperfeiçoamentos nos implementos agrícolas. Nos anos seguintes, começaram a lançar a semeadora da série MF100, que são as máquinas chamadas de hidráulicas, pelo fato delas serem acopladas no braço hidráulico do trator. Elas são plantadoras que foram especialmente desenvolvidas para as pequenas e médias propriedades. Elas atendem tanto o plantio direto como também o convencional. Elas podem ser encontradas em 2 e 5 linhas hidráulicas. E esse foi um trator que foi muito utilizado, na maioria das vezes, pelos pequenos produtores familiares, né? Pelo simples fato de possuir um custo menor, levando em conta que também o trator ele era um trator pequeno e o espaçamento entre linhas ele poderia ser ajustado.
além de também possuir o chassi rígido, e com isso os novos métodos de plantio e cobertura de semente puderam ser feitos numa mesma operação. Eu vou passar a fala agora para Amanda Cristina. Olá, eu sou a Amanda, que vai estar dando continuidade na apresentação. Inicialmente, eu vou estar falando sobre o modo de acoplagem. As semeadoras, elas são os implementos que podem ser acoplados em tratores. Elas têm a função de abrir sulcos no solo para distribuir as sementes em quantidades certas, cobrir essas sementes e compactar o solo ao redor, de onde elas foram depositadas. No caso da semeadora hidráulica, engate-se no braço hidráulico e coloca-se os pinos. Esse levante hidráulico da semeadora Massey Ferguson é composta pelos braços inferiores, pelas correntes estabilizadoras, pelos braços telescópicos, pelos braços niveladores, pelo braço superior, pela viga de controle e pelo comando do sistema. Em função do tipo de levante hidráulico, existem maneiras diferentes de posicionar os braços de levante. No sistema Massey Ferguson, é utilizada a alavanca de posição para levantar e abaixar os braços. Essa imagem eu coloquei para mostrar onde que está esse braço de levante. Aqui, no canto inferior esquerdo, que está escrito braço levante, é essa pecinha aqui, que nela está engatada o braço nivelador, que é esse aqui. Logo atrás tem o braço superior e aqui embaixo o braço inferior. E tem outras partes da máquina acopladas de certa forma a esse braço de levante. Essa pecinha aqui, marronzinha, ela é o suporte para o engate das máquinas de arrasto. Por quê? A máquina de arrasto é engatada no trator e não no braço hidráulico, como as outras semeadoras. Ela tem articulação entre a máquina e o implemento, tem de 3 a 6 linhas de arrasto para culturas, com um sistema pantográfico nas linhas de semente e proporciona maior qualidade e uniformidade de plantio, já que mantém o ângulo de ataque mesmo em terrenos irregulares. As sementes, ela tem uma caída do disco em relação ao solo reduzida, permitem uma grande precisão na deposição da semente. Tem disponível entre os seus opcionais o sistema de sucador desarme-arme. Esse desarme ele ocorre em ocasiões em que o sucador bate em raízes ou pedras no subsolo. Tem a tecnologia que garante maior agilidade no plantio, já que diminui o número de paradas. Além de garantir a durabilidade dos outros componentes do equipamento e a segurança do operador. A capacidade do reservatório de adubo é de 80 kg por caixa e de sementes é de 25 kg por caixa. A distância da caída das sementes do disco em relação ao solo é de 35 centímetros. As semeadoras para arroz, ela é da série 300. Apresentam robustez e versatilidade para as culturas de inverno, que é as leguminosas, a oleaginosas, gramíneas, que é as que sucederão a área plantada por milho e o arroz irrigado, né? Suas linhas variam de 20 a 26 e foram desenvolvidas para superar qualquer obstáculo com maior facilidade. Ela proporciona maior segurança e rapidez no trabalho. Ela evita, por conta disso, ela evita paradas, né, para manutenção. Tem grande capacidade de adubo e semente,
que resulta em menos paradas de reabastecimento e aumento da área plantada por dia. Além disso, seus pneus eles são mais largos, que diminui a compactação do solo e do arroz irrigado, tendo maior apoio sobre as tarpas, evitando assim cortes, né? A plantadora de arrasto, que é da série 400, ela foi concebida uma versão com custo-benefício na medida para que a lavoura seja dos pequenos e médios produtores, dispõe de uma versão pivotada e pantográfica. O que seria isso? Pode-se dizer uma versão retrátil e precisa, além de várias características que garantem alta produtividade na sua lavoura, e é disponível de 3 a 11 linhas para as culturas de verão. Olá, bom dia. Eu sou a Caroline e vou dar continuidade aqui no nosso trabalho. Então, falando sobre a semeadora de arrasto da série 500. É uma linha de semeadora da Massey Ferguson que conta com os dosadores pneumáticos Precision Plant, que é um diferencial dela. O que seriam esses dosadores, então? Seria os dosadores pneumáticos, né? É um tipo de sistema de distribuição de semente, que consegue dosar a semente uma por uma, e com isso a gente vê que a precisão dele, né, é bem maior. Então, o que significa o pneumático? O pneumático, o diferencial dele com o sistema antigo, que o sistema antigo seria os dosadores de disco horizontais, né? A diferença é que o pneumático ele trabalha com ar no lugar de corrente ou fluido, né? Que era o sistema passado. Então, com isso, confere maior desempenho aí e plantabilidade ao equipamento, né? A gente visa também bastante economia de tempo, e esse novo dosador aí pneumático é bem interessante com isso. Então, resultando uma maior produtividade nas lavouras, né? Também graças a esse novo sistema de semeadora VSET. Eu não sei se essa é a maneira correta de pronunciar, eu pesquisei, porém não consegui achar. Se eu estiver errado, me desculpem. E com isso é possível aí garantir mais de 99% de singulação, né? A gente sabe que daí a planta, a semente, né, vai ser depositada no solo ali, corretamente no seu devido lugar. O singulador e disco único para a semente é simplificado e não existe tanta regulagem, né? Que a gente sabe que a regulagem é muito importante. Aí de semente corretamente no seu devido lugar, espaçamento, então tem que estar tudo bem calibrado, tudo bem regulado para ter uma boa safra aí. Então, evitando esses erros, né, de calibração. Com essa nova tecnologia aí, ela vem facilitando em relação a isso. A outra novidade dessa semeadora da MF500 é o aumento de 20% da capacidade de caixa, da caixa suspensa das sementes. Então aí ela veio com 20%, né, maior da sua capacidade, ajuda aí na disponibilidade e a duração desse maquinário também, né, trabalha mais tempo, fica mais no campo. Então é bem legal também. Então, que assegura maior autonomia de trabalho e disponibilidade da máquina no campo, que foi dito. O modelo também passou por pequenas alterações no seu chassi. Então, aprimorando aí as linhas de semeadora, né? Já o sistema pneumático vem equipando com as mangueiras de vácuo e material mais resistente. Também aí durabilidade de peça, né? A máquina trabalha mais e não precisa parar tanto para fazer tantas manutenções. Eu acho que assim, essa é a nossa agricultura de precisão. Aí o pessoal cada dia mais está trabalhando para melhorar, para ajudar, para fazer com que as máquinas durem mais tempo, né? Segurança para o trabalhador aí, também eu achei bem interessante. Então, oferece maior durabilidade em comparação ao modelo anterior. O modelo também passou por pequenas alterações no seu chassi. Então, aprimorando aí as linhas de semeadora, né? Já o sistema pneumático vem equipando com as mangueiras de vácuo e material mais resistente. Também aí durabilidade de peça, né?
a máquina trabalha mais e não precisa parar tanto para fazer tantas manutenções. Eu acho que assim, essa é a nossa agricultura de precisão. Aí o pessoal cada dia mais está trabalhando para melhorar, para ajudar para fazer com que as máquinas durem mais tempo, né? Segurança para o trabalhador aí, também eu achei bem interessante. Então, oferece maior durabilidade em comparação ao modelo anterior. Semeadora de arrasto 600. Então a série 600, ela vem com a semeadora dessa série, elas são ideais para todas as culturas de inverno e verão. Então dá para incluir aí a linha das pastagens, né? São as gramíneas, leguminosas também. Essa versão ela possui variação de 3 a 10 linhas para grãos grossos, né? E de 11 até 21 para a linha de grãos finos. Então, lembrando que as semeadoras da Massey, eu não sei se todas é assim, eu não tenho certeza, mas ela vai de 2 linhas até 30 linhas. As semeadoras múltiplas da série 600, elas foram desenvolvidas para atender pequenos e médios produtores. Então, tá aí a facilidade, né? Atende todo o público, que nem a gente viu que vai de 3 linhas até 21, praticidade ali em um equipamento que você já vai ter na sua fazenda, quer fazer um serviço pequeno, tá ali no mesmo trator, já vai lá e faz. É bem mais rápido, né? Então, com a tecnologia e eficiência de uma única máquina na propriedade e atende tudo o que você precisa ali, qualquer tipo de cultura também, incluindo o plantio de pastagem também, bem legal. Além disso, seu sistema de distribuição de sementes e adubo tem regulagem mais fácil e mais precisa também. Não precisa gastar muito tempo, não precisa ali, né, ficar bastante tempo o maquinário parado fazendo as suas regulagens ali. Faz com que ajude a trabalhar mais rápido, garantindo aí maior qualidade e uniformidade. Então, a série 600, as semeadoras dessa série, elas possuem eficiência e precisão nas culturas de inverno e verão, que foi dito antes. Possui versões com variações de 14 a 15 linhas para grãos grossos e de 23 a 29 linhas para grãos finos. Então, aí, para garantir a segurança e facilitar, o abastecimento e a operação. Então, essa máquina aí da série 600, ela possui uma plataforma central e lateral bem ampla e antiderrapante também. Vem aí, né, ajuda na hora de descarregar alguns sacos, alguma coisa, ajuda ali no enchimento das caixas de semente, né? Então, elas vêm com essas exclusivas plataformas aí laterais, bem interessante também. Como eu disse, vem para facilitar, né? Facilita o acesso da carroceria de caminhões e carretas agrícolas para abastecimentos com sacarias, né? Então, aí só lembrando que a partir das semeadoras, a partir de 500 aí, da série 500, que elas já estão vindo já com um sistema todo pneumático, que como eu disse antes, veio para facilitar. Uma coisa bem legal também, foi que antigamente elas trabalhava aí durante, né, semeando, em torno de 5 km por hora. Aí agora com essa nova tecnologia aí, ela vai de 7 até 8 km, então já economiza um pouco, né, já reduz aí um pouco do tempo de trabalho, reduz desperdícios também de sementes, que eu achei bem legal. Então, seria isso. Muito obrigada. E a semeadora da série 600 também possui um exclusivo sistema, né, de inversão dos reservatórios, ou de fertilizante, ou de semente, aí que ajuda a interligação entre eles, para escoar esses conteúdos para uma região só. Oi, aqui é a Bruna e eu vou estar falando mais um pouquinho do nosso trabalho. Eu vou falar um pouco sobre a série MF700CFS. Ela possui as versões de 11 a 30 linhas. Ela tem a disponibilidade da configuração de espaçamento de 45, 50, 76 e 90 centímetros.
E o maior destaque dessa linha é a caixa central de sementes, que ela possui uma capacidade de 1.450 litros, e dessa categoria é a maior. Devido a esse sistema, a máquina semeadora ela pode operar por longas distâncias e sem muitas paradas. Ela oferece uma agilidade maior na hora de abastecer, porque como tem uma caixa central, essa caixa depois vai distribuir para as outras caixas. E uma alta lucratividade também para o produtor. Essa semeadora ela também possui 3 rompedores de solo e 4 limitadores de profundidade, além dos compactadores de semente no solo. Assim, ela pode render muito mais na hora do plantio da semeadora e plantar muito mais hectares por hora. Isso para o produtor é muito importante para economizar o tempo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Momento. Ela é considerada a top de linha da marca pelas opções de linhas, que são 24, 30 e 40, são muitas linhas. Ela também possui a versão sementes e fertilizante, que faz adubação. E ela possui uma caixa de 5.130 litros de semente, ou seja, é uma capacidade de armazenamento muito grande. Ela é altamente tecnológica, que também é muito bom, e ela também faz o plantio numa velocidade considerada rápida, de 10 km por hora. Para uma semeadora, é uma velocidade considerada rápida. Ainda falando sobre a Momentum, ela tem uma qualidade de plantio superior à dos fabricantes tradicionais, por ser assim uma semeadora muito mais tecnológica. Ela possui essa qualidade. Ela também possui um alto nivelamento dos suportes da linha, e esse sistema é chamado de sistema Smart Frame. Ela também deposita sementes nas profundidades corretas, mesmo em bases com muitas curvas de níveis. A largura de trabalho é de 10,2 metros, de 13,5 metros e também de 18 metros. Eu vou colocar um vídeo para vocês poderem ver melhor essa semeadora. Ela tem tecnologia 100% Precision Plant, que isso gera uma melhor distribuição de sementes. A singulação dela pode chegar até 99,6% de eficácia no milho. Então, porque o milho é baixa população, e aí ela trabalha, como posso dizer assim, mais folgada. Trabalha na maciota, assim, sem se esforçar muito. Então, ela trabalha no maior conforto, a semeadora. E isso tudo é cuidado apenas pelo monitor 2020, que é um monitor, mais pra frente eu mostro a imagem dele. Ele é tudo touchscreen digital, e ali ele acusa tudo. Se tem uma linha que não está caindo semente, tem uma linha que está caindo mais que as outras. E essa tecnologia Precision Plant, ela desliga linha a linha. Então, quando você vai iniciar o plantio, você faz o chamado mapeamento da área, que você pega um GPS e mapeia a área e transforma e joga para o monitor 2020, ou você tem que andar com o implemento, no caso, o implemento engatado com o trator, que vai o monitor lá dentro, através da antena, você mapeia a área. Aí, se a plantadeira é de 40 linhas, quando chega a 18 metros para chegar na estrada, ela começa a desligar linha a linha e fazendo um plantio
é consideravelmente lindo. Assim, por causa que ela não passa nem 1 centímetro de planta a mais, por causa que ela desliga perfeitamente 18 metros. Depois você passa a bordadura, fica show. Essa plantadeira, que esse sistema Precision Plant, o plantio fica muito bonito. Sem dizer, né, que isso economiza semente, economiza o custo já do produtor, enfim. E agora está saindo a geração 3, que, por exemplo, o proprietário, o dono, ele pode cuidar lá da casa dele, por exemplo, tá lá na casa lá e o rapaz está plantando na roça. Ele pode cuidar se não está caindo semente em uma linha, ou se está caindo a mais, ou se o rapaz, o operador, está andando rápido demais. Então ele pode cuidar isso tudo em tempo real. Bom, agora dando uma recapitulada, as semeadoras, elas contêm disco de corte, que vai da frente, cortando a palhada. Vem os carrinhos de regulagem de profundidade, que tem 2 discos que vai abrindo o sulco, e no meio tem um caninho que ali é depositada a semente. E então vem mais 2 pneuzinhos, carrinhos assim, fechando em forma de um U, fechando, podemos regular, né, o ângulo de grau, e podendo daí fechando o sulco, tampando a semente. Então, entendendo isso, a gente podemos começar os modos de uso, que na MF100 ela não tem muitos recursos de regulagem e tal, por causa que mas é uma bandeira das primeiras, né, mais antigas. Então, mas ela também pode ser regulada a sua profundidade e ser esse carrinho que mostra aqui no canto direito, que é o último ali, o mais fininho, é o que tampa a semente. Ele também podendo ter a regulagem de ângulo. Enfim, tendo também as regulagens de população dessas plantadeiras mais antigas, que são chamado também caixa de engrenagem, que pensa comigo, lembra de uma bicicleta. Tem a engrenagem na frente, onde você pedala, e tem a lá de trás. Você muda a marcha da bicicleta, o pedal pode ficar mais pesado ou mais leve. Geralmente, quando fica mais pesado, é porque você está correndo mais. Então, podemos pegar isso de exemplo. Aqui na tela direita em cima mostra mais ou menos como que funciona. Essa aqui não é o da plantadeira, mas é mais ou menos esse o esquema, que vem uma corrente motora que transfere para um eixo. Então aí aqui ocorre as regulagens na corrente, que daí ela transfere para outro eixo com engrenagens, que é a movida. Então aí você regula as regulagens, podendo cair mais semente ou menos semente. E então as semeadoras Masterflex, a partir do momento Precision Plant, acabou esse sistema de regulagem na mão. Tudo isso agora é regulado pelo sistema, tudo em forma digital. Regulagens são feitas a partir do monitor. Temos também aqui, mostrando aqui o sistema lá, Smart Frame também, tendo aqui a pressão das molas, onde largando com mais pressão, o carrinho fica, esse carrinho todo aqui, mostrado na tela direita, ele fica firme no solo. Então quando você passa algum morrinho de terra, se passou meio rápido,
o carrinho não rampa e chega a sair do solo. Ele trabalha sempre firme, colado no solo. E essas regulagens são feitas assim, de forma: o solo está uniforme, você não precisa trabalhar com tanta pressão. Você tem alguma curva ou outra, você quer que ele não saia, bota uma pressão. Agora você está passando a curva, pegando a curva de frente, passando assim com a plantadeira aqui, de uma forma que nenhum carrinho vai ficar elevado. Você não precisa trabalhar com alta pressão também nos carrinhos, porque o carrinho, esse sistema aí, ele precisa trabalhar. Então, se largar forçado, também é uma maneira que pode dar trabalho ou danificando alguma outra peça mais para frente. As semeadoras, elas possuem também um sistema de adubo no suco, que ela é como se fosse uma haste, que ela é fincada no chão e ela vai rasgando o solo. E logo atrás disso vem um cano que ali vai depositando a semente. Uma coisa interessante é que a regulagem de adubo da massa, ela não necessita de bico de engraxagem. Então não vai graxa, ela é blindada. Então não tem como você abrir, por conta que ela é extremamente precisa. E não há regulagens. Mas ela é uma forma assim, como se fosse uma rosca assim, em espiral assim, uma rosca sem fim, e que ali ela vai empurrando o adubo, que o adubo desce pelos canos e até na haste. Isso também é tudo controlado através do monitor. Na plantadeira momento é controlado através do monitor 2020 também. Assim, agora vamos falar também das cavalarias, que necessitam de 10 a 13 CV por linha, sendo a de 13 CV sendo as plantadeiras que geralmente as que tem botinha, chamado, né, a haste. E então outros tratores e outros implementos que não levam a botinha, que vem só apenas com o disco de corte, podendo ter apenas 10 cavalos por linha. Por exemplo, uma plantadeira de 9 linhas, ela necessita de um trator de 90 a 100 cavalos. A plantadeira de 40 linhas, ela necessita de um trator no mínimo de 400 cavalos para puxar ela. Bom, e essa plantadeira aqui mostra mais ou menos o monitor dela, como funciona. Aqui você faz todas as regulagens de população. Ali do ladinho, assim, perto do V-Drive, aqui ela mostra lá 36 mil. Ali é a população dela, que você coloca. Que aí essa população é feito um cálculo que, para eu ser mais resumido, eu vou explicar que você pega 36 mil e divide por 22.222, que você vai saber a população por metro que está caindo. Ela é uma semeadora muito simples de se lidar com ela, porém muito tecnológica. Aqui ela está em modo transporte. Podemos ver na imagem que ela fecha e você ergue o cabeçalho dela. Ela fica suspensa apenas pelos pneus traseiros e está em modo transporte. Para você abrir ela, você solta o comando lá no trator, solta os pneus no chão, ela destrava e lá dentro no monitor você abre e fecha ela através apenas de um botão. Apenas de um quadradinho assim, que você fica teclado na tela, aí ela começa a abrir sozinha. Em menos de 1 minuto e meio ela está aberta.
E você quer fechar, é um botãozinho do lado que tem lá assim, abrir e fechar. Coisa simples, você aperta, fica pressionado, ela fecha sozinha e está pronta para o transporte. Podemos ver na imagem aí o tamanho da caixa de sementes delas. As suas regulagens é muito eficaz também. Ela pode ser regulada, os discos de corte dela podendo ser regulado lá dentro do trator, através do monitor, que você pode dar pressão ou tirar a pressão dos discos de corte. Por que dar pressão ou tirar pressão? Você está plantando, está com pouca pressão e o disco não está cortando a palhada está úmida, está arrastando, começa a arrastar, fazer aquela coisa mais feia na lavoura. Então você dá um pouco mais de pressão, que o disco vai forçar um pouquinho mais e vai cortar e resolvendo o problema. Não precisa descer, não precisa ficar limpando os discos. Mas porém também os discos de corte, eles têm também um parafuso onde você aperta para dar pressão, que tem um parafuso com uma mola, você aperta para dar pressão, tira. Nos carrinhos daquele sistema, você tem como apertar para dar pressão nos carrinhos, para eles não ficar pulando assim solto, que eles possam passar, por exemplo, no morrinho de terra e largar um espacinho sem plantar. As regulagens das rodinhas aqui atrás tem como dar pressão para ela ir firme no chão, porque se o solo estiver bem úmido, ele não consegue puxar a terra. Aí você dá pressão para ela trabalhar sempre forçado, puxando a terra, cobrindo a semente. E basicamente é isso. Ela é uma plantadeira simples e ela tem seus sistemas aqui, ó, que é tudo tecnológico. Vocês estão vendo na tela aqui o monitor. Ele tem 5 botões. O primeiro da esquerda para a direita, se você deixar ele desativado, a semeadora não planta, não semeia semente. Ela fica um modo desativado. Esse tem que sempre estar verdinho, como está vendo. Os outros 3 botões aqui é controle de seção. Como eu já falei que elas estão divididas, nós podemos ver aqui que ela divide em 3, ó. Tem atrás e os 2 lados. Aí cada um desse aqui, se você descer para baixo, ela desliga. Você não quer que planta o lado direito, eu não quero que planta. Quero que planta só o meio e o outro lado. Que eu estou plantando variedade diferente nas caixinhas e tal. Você vai lá e desliga, aquelas lá não planta. Eles têm um sistema de motorzinho. O motorzinho tem uma engrenagemzinha e os discos de semente em volta, eles são tudo dentados. E é ali que funciona. Esse motorzinho roda o disco e a semente, através do vácuo, firma na semente. E a hora que desce num certo ponto, não tem mais vácuo, a semente cai e desce. E é um sistema muito show. Você liga as turbinas, o vácuo, tudo lá dentro. Liga também a caixa de adubo, tudo através de um simples toque na tela, no monitor. E uma curiosidade que tive experiência, e ao iniciar a plantar, você dá aí esses 3 botãozinhos, 2 você toca para cima, ela mesmo, o motorzinho enche seus discos e a partir do momento que você solta a plantadeira, ela entra a plantar. O último botão da direita, se você deixar desativado, como ela tem o sistema de desligamento linha, onde a semeadora passar semeando, se voltar passar em cima, ela não planta, por causa que ela tem no sistema que já foi semeada ali a semente. Então, se você quiser, por exemplo, que fica um plantio enxadrezado, que precisa um replante em cima, você pode também desativar esse botão, que ela faz uma sobrecobertura de semeadura. Então aí ela planta sim aí por cima. E daí ela já não tem, ela desliga seu sistema, desligamento linha. Aí ela tá por conta do operador. E basicamente é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.